Bem-vindos a mais um podcast do Arcafo Notas. Dessa vez, mais uma vez, na verdade, aqui no Porto, em Portugal, diretamente do Porto. E quero apresentar aqui, de novo, nosso co-host bravo demais, meu sócio, querido amigo Luiz Paulo. Muito prazer, vamos embora. Temos mais um podcast para gravar aí. Estamos hoje aqui para falar dos desafios e os aprendizados de empreender em Portugal com uma das pessoas mais capacitadas para falar disso. Em vários aspectos. Em vários aspectos, exatamente, porque empreende e ajuda todo mundo que precisa empreender. Em Portugal. A gente está aqui com o nosso convidado Jorge Araújo Cruz. Ao contrário, Cruz Araújo, Jorge Cruz Araújo, boa. Seja bem-vindo, Jorge. Vamos Obrigado. trocar ideia aí. Fala um pouquinho, se apresenta um pouquinho para a gente te conhecer. Então, meu nome é Jorge Araújo, Cruz Araújo, né? Eu sou o diretor técnico da Gabi Árvore desde 2015. Trabalho na Gabi Árvore desde 2006. É uma empresa que veio dos meus pais. Os meus pais, entretanto, se reformaram e o negócio ficou para mim e para o meu irmão. E a gente está aí tocando esse negócio, né? Direcionando para ajudar todas as empresas ou pessoas físicas que pretendam ter o seu negócio a atingir o seu sucesso, né? o seu objetivo. Perfeito. E é esse o sentido e a direção que a gente pretende que a Gabi Árvore contribua para que esse sucesso seja possível e que seja duradouro. Que não seja um sucesso de meia dúzia de meses ou um ano e que depois fecha. Sim, né? perfeito. Então, o objetivo é que a coisa se prolongue no tempo e se possível, que passe de gerações em gerações, que isso acho que é ainda mais às vezes é mais um objetivo até familiar, muitas das vezes, porque Claro. a gente pode pensar que mais de 90% das empresas em Portugal, né? O tecido empresarial português é muito mais de micro e pequenas empresas. A percentagem de grandes empresas em Portugal é reduzido. É muito baixo, ou relativamente baixo. Sim. Então a gente está falando sempre aqui de micro e pequenas empresas. As micro são basicamente familiares, quase, de uma percentagem bastante alta, acima dos 90%, talvez. Então é algo que a gente tem que ajudar, digamos assim, essas pequenas estruturas a conseguir alcançar os seus objetivos a curto, longo, médio prazo, né? Seja o que for. E é nesse propósito que a gente está tentando ajudar, Legal. juntamente com esse trabalho que a gente faz com o Arcafo, com outros parceiros, no sentido de contribuir para esse sucesso e para esse caminho de... Que legal. Frutos, né? Frutos. Sucessão. Exatamente, Frutos. por aí Querendo ou fora. não, a empresa Poxa. pode se tornar herança para a família. Exatamente, Para certo. os netos, etc. E é nesse caso, e é com esse propósito que a Gabi Árvore está tentando trilhar esse caminho. Legal. É um caminho, como eu já falei, já vem de há 30 anos, já fez mais de 30 anos até, com o meu pai e com a minha mãe. Foram eles que fundaram a Gabi Árvore, no caso. E a partir daí depois a gente foi seguindo. Não por pressão dos nossos pais. Eu ia perguntar. Não foi pressão. Você- Não foi pressão. Você sempre você olhou para o trabalho dos seus pais e falou, olha, eu gosto disso, é interessante, quero eu saber. presenciava o trabalho dos meus pais. Era aquela conversa, muitas das vezes, na hora da refeição. Não é? Um problema desse cliente, do outro, etc. esse conversando. A gente conversava sobre isso. E eu sempre presenciei e vi o meu pai a discutir, não é, com a minha mãe algumas soluções para esse cliente, para outro, etc. Meu pai que era o diretor técnico, contabilista, ali no caso. E isso sempre me fez chamando a atenção. Mas nunca houve uma pressão familiar para que a gente seguisse aquele caminho. Ok. A gente era livre escolha. Tranquilo. A gente Seus pais já tinham uma consciência ou interesse de, tipo assim, tá, vamos ver se eles querem, vamos tentar conduzir eles para isso? Ou... Não, conduzir não. Sempre deram liberdade para que a gente pudesse decidir Verdade se mesmo. era isso que a gente pretendia fazer ou não, ok? Eu fui um pouco, eu costumo dizer que foi um pouco por exclusão de partes aqui. Ou seja, eu gosto muito da área de animais, mas para mim ser veterinário ou algo do género ficou excluído, porque tudo que seja mexer com sangue, etc., já fico um pouco incomodado com o assunto, né? Então eu faço isso, eu trato dos meus animais em casa, sem problema. Agora, tratar de animais de outros, aí já era uma questão diferente para mim. Então eu já excluí essa área, ok? Sim. Desenho, eu nunca tive o menor jeito para desenho. Então arquitetura, essas Já coisas exclui, também já não já vai dá. criativo. Já corta, né?
E depois a gente ficou com aquela área que a gente chama aqui de humanidades, não é? Uhum. Só que, rapaz, escrever eu até escrevo, mas ficar a escrever sobre o nada, às vezes, eu também já não tinha muito jeito. Eu disse, não, também não vai dar certo. Aí surgiu os números, não é? Eu disse, bem, com os números a gente se entende. 2 mais 2, 4. Tem outro lá que diz que, Parece que... não é? 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. Aí depois surgiu outro, tacou-lhe letras na matemática. Aí complicou a coisa. Né? Aí complicou a coisa. Mas a gente lá se entendeu, mesmo com as letras, e eu lá consegui né, chegar no resultado final da coisa. E foi aí que a gente deu esse seguimento, né? Mas nunca houve uma pressão familiar para que fosse isso. Legal, né? legal. Sempre deixaram... Pô, Interessante. o pessoal fala que a empresa pode ter 3 destinos, né? Ou é venda, ou é sucessão, ou é falência, né? Ou é quebra. E se você não escolhe, fatalmente... Hoje em dia, eu sinto muito isso até no escritório, eu sinto muito que a questão da sucessão é algo que está meio... Não é uma coisa tão linear como era há alguns anos atrás. Uhum. Eu acho que hoje em dia... Não é mais tão familiar, né? Tipo... eu acho que hoje em dia, até se calhar por uma questão sociológica, sei lá, uma questão até psicológica, talvez, do povo mais jovem. Hoje, eu já senti isso até mesmo no escritório, tenho casos desses no escritório mesmo, que os filhos, mesmo trabalhando na empresa dos pais no momento, eles não pretendem dar continuidade àquele negócio. Não tem interesse, né? Não tem interesse naquilo. A sucessão está cada vez menor, parece. Sim. Eu pensava que sucessão era só no Brasil, cara. Não, Não, aqui E tá tá tendo, no Brasil tá tendo também, além disso, uma dificuldade de sucessão. Uma dificuldade de passar o bastão, sabe? Certo. Não sei, parece que isso há um tempo atrás não era tão difícil. Eu acho, o que eu sinto é o seguinte. Existe, em Portugal, e eu acredito que no Brasil também esteja a acontecer a mesma coisa, existe um grande problema de falta de mão de obra em todas as áreas. Ou seja, quando uma empresa procura um funcionário para determinada tarefa, cada vez está mais escasso, está mais difícil de encontrar A gente falou alguém. disso. Né? Então, o que é que acontece? O próprio sucessor de um determinado negócio, ele também já enxerga que existe essa dificuldade. E, por outro lado, ele sabe que se ele se candidatar para a mesma função que ele está a exercer naquela empresa, se ele se candidatar para uma outra empresa, que não é do pai, não é? Ou que não é da família, ele sabe que relativamente fácil ele vai conseguir ter esse cargo. Só que tem uma diferença. É que se ele ficar com a sucessão da empresa do pai, ou do familiar, ele, além de ser funcionário, ele vai ter as responsabilidades do chamado patrão. E o patrão, supostamente, ele não tem aquele horário das 9 às 6, né? Sim. Se o trabalho continuar, ele continua. Aí o cara... A dor de cabeça também não vai embora às 6 da tarde, né? Sim. A dor de cabeça continua. Pois é. Então ele fica pensando... Nesse caso, eu acho que é isso que está acontecendo muito. Nesse caso, eles privilegiam mais o bem-estar pessoal de eu faço aquele horário, eu sei que eu ganho aquele tanto, acabou, eu vou para casa. Caramba. Né? Do que, ok, eu se calhar posso ganhar um pouco mais, mas eu vou ter o dobro das dores de cabeça que eu tenho hoje. Sem pensar também na sucessão. Não, isso... Ele não pensa, ele pensa nele. Não pensa. Porque aí vem o ponto em que eu discordo desse tipo de pensamento. Porque você não tá pegando a empresa do seu pai, de sua mãe, por você, na verdade. É pelos seus filhos. Certo. E pela sequência daquilo, pela história sim. que vai ficar daquilo, né? Que você vai contribuir. Cara, mas eu não sei se isso tem aqui também. Mas no só, Brasil... só para terminar, Lupa, realmente esse pensamento mais moderno de romper aquilo que se conserva Sim. e que se mantém, que se valoriza com o tempo, né? Tá cada vez mais forte. E aí entra também a ideia do cara, não, se eu for trabalhar das 8 às 18 e eu não preciso mais me preocupar, é muito melhor do que ganhar um pouco a mais e trabalhar das 8 às 8. A gente falou do pessoal cheio de direito, né? Acha que tem todos os direitos. Nós falamos isso no podcast passado aí. Ó, quem tiver aí... Vai estar aí na tela aí, o editor vai colocar. Mas, tipo assim, lá no Brasil, pelo menos o que a disso. gente sabe, tem um preconceito muito grande, foi criando na cultura
a ideia de que empresa familiar é uma empresa do passado, que isso é Olha ruim que loucura isso aí. e que isso, tipo assim, não é coisa de gente profissional de verdade. Que você, para ter... Foi se criando isso. Isso tem aqui ou não? Olha, Tipo eu assim, não sinto isso. O que eu sinto é um problema que eu acho que já vem de há muito tempo. É o conflito entre gerações. Entre gerações, ok. Isso sim. Tá, isso Ok. também é. Quando eu próprio, quando eu comecei na Gaviar, existiu um pouco isso. Não é? O meu pai tinha uma forma de gestão da própria empresa, dos recursos humanos, completamente diferente da que eu tenho hoje. Não é? E para a gente conseguir se entender nessas questões, também Houve conflito, houve atrito. Perfeito. Não é? E hoje em dia eu acho que o povo mais jovem, ele não está procurando o atrito. Ele está fugindo do atrito. Ele já tá, não quero. Não, eu nem quero. Eu sei que vai dar o problema, então eu já fujo do problema. É verdade, é verdade. fugindo do Faz muito básico, sentido. né? Eu não quero sequer pensar que eu vou ter uma discussão com meu pai ou com a minha mãe sobre um assunto de trabalho. E depois eu vou estar em casa do meu pai e da minha mãe porque eu só saio de casa dos meus pais aos 30 e tantos, 40. Entendeu? Cara, Tudo isso complica. A Tudo isso complica. forma de educar também mudou, né? Então, já era mais natural antigamente se educar para uma sucessão pensando nisso, mesmo que tem liberdade, mas, assim, de alguma forma, ó, tem essa opção. Claro. A forma de educar também, de, tipo assim, mostrar que a família não é um inimigo. Porque Exatamente. tem muito isso, né? Você vai criando... Tem muita gente que cria o filho Certo. meio que deixando pro mundo mesmo, criar mais do que em casa. Certo. Né? Isso. E aí, Aí obviamente... você já tá o entrando filho num vai assunto- escolhendo- Né? Mas é verdade, é verdade. mas aqui, obviamente, o filho vai escolhendo mais o mundo do que em casa mesmo, no final das contas. Certo? Sim, É. sim, sim. Cara, mas a gente viu muito isso, assim. Tem muito problema de sucessão com algumas empresas. Tem uma empresa grande que a gente está atendendo lá que a principal solução para essa empresa era justamente voltar para... Cara, a gente é uma empresa familiar. Apesar de ser uma empresa gigante, Sim. 500 funcionários lá, É. cara, Esse é um trabalho que a gente tá fazendo há uns 3 eles anos. estavam ó. perdendo Ok. tudo que eles construíram Certo. por causa de um preconceito, de tipo assim, não, vamos colocar na mão de grandes de diretores aqui que vão conseguir direcionar profissionalmente melhor. E, na verdade, quem que está fazendo a coisa são os filhos que estão realmente organizando a empresa, cuidando do patrimônio deles. A questão é, quando a empresa cresce, quando a organização cresce com base na questão familiar, ela tem determinados detalhes, determinados conceitos que estão enraizados naquela questão familiar ali. Se vem alguém de fora que não absorve esses conceitos, toda essa imagem, toda essa parceria que tu estabelece com o próprio cliente, ela vai embora. Exato. Ela rompe, desaparece. ela rompe. É isso mesmo. Né? Então, tem que ter muito cuidado na hora de saber quem é que você escolhe para assumir aquelas Pra funções. representar também aquela imagem que foi Exatamente. construída com o tempo. Né? Exatamente. Então, eu estou na Gaviar, vai fazer quase 20 anos, né? Só nos últimos 4, 5 anos é que eu consegui dar um cunho mais pessoal em determinadas áreas da empresa. Comecei mexendo na parte informática, Aham. comecei depois evoluindo na questão do acompanhamento de clientes. Você comentou isso aí lá no começo. né? Exatamente. E só agora, há coisa de 5 anos atrás, é que eu consegui começar a colocar um cunho mais marcado, não é? A forma como se enxerga. né? Naquilo que eu enxergo da empresa e qual o caminho que a gente tem que dar para a empresa, né? Para isso, obviamente que a gente vai absorvendo determinadas informações daqui, da colar, fazendo formação, fazendo seguindo uma série de eventos, etc., para que a gente consiga perceber se aquilo que a gente tem forma de ser moldado, porque eu também acredito que muitas das vezes é mais fácil você partir a caneca e comprar uma nova do que estar colando os caquinhos todos, Claro. não é? Sim. Porque não vai dar certo. Então esqueça a caneca, deita fora, compra uma nova, não é? Então a gente também tem que perceber se aquilo que a gente tem, se é possível ou não de moldar para aquilo que a gente pretende atingir. Porque muitas das vezes não dá certo. Por muito que tu queiras mexer para atingir aquele objetivo, a mudança acaba por ser tão profunda que mais vale ser uma coisa nova que já cresce
Perfeito. com aquela característica, não é? Com aquele Com rumo aquilo que você queres é. dar. Porque senão vai descaracterizar completamente o que tu tinhas. E aí mais vale fazer de novo. certo? A sucessão às vezes não faz sentido mesmo, dependendo da diferença, né? Exatamente. De gerações, de maneira de... Para fazer a coisa mais lentamente, como eu te falei, eu também demorei bastante tempo, né? Interessante, você me lembrou um empresário no Brasil, ele tem uma franquia chamada Multicoisas, o senhor Lindolfo. E ele é um exemplo, porque é uma franquia lá da nossa região, de Campo Grande, e que tem no Brasil inteiro. São lojas que tem, cara, tem tudo isso aqui, assim, coisas para casa, utensílios, Ok. multicoisas para casa. E o pai dele, antes, abriu a Multicasa. Como é que se chama aqui? Drogaria, né? Drogaria que tem um monte de ferragens coisa. Sim, Ah. aqui, lá a drogaria para vocês é a farmácia. farmácia. Isso. Ah. Mas pra cá é diferente. Pra cá Ah, Não, farmácia é só as coisas com receita médica. não é? Ok. Pronto, isso é a nossa farmácia. Depois Isso, tem a parafarmácia, que é sem receita médica. Ok. Ok? A drogaria é realmente aquele espaço que vende de tudo. Utensílio, ok. Utensílios para casa, coisa para Cabo de banheiro, celular, coisa para coisa... cozinha. Isso. O Multicoisas Multicoisas é uma drogaria. Pronto, ok. Ok. E, só que o pai dele começou com o Multicasa, Ok. que era para construção. Certo. Só que ele tentou trabalhar junto com o pai dele, mas era muito diferente a maneira de pensar. E aí ele começou o Multicoisas, que o pai dele vende as coisas para construção e ele vende as coisas para depois. Ok. Porque ele percebeu, olha o que ele falou para mim. Ele percebeu que as pessoas pensavam na casa e aí quando iam morar, aí só, faltou um paninho, Certo. faltou um... E aí ele fez um Multicoisas. Entendi. Cara, incrível, né? Muito E aí ele percebeu que não dava para Misturar junto. tudo. Certo. E aí ele abriu uma frente da Multicasa, que era o Multicoisa, com a mesma identidade ali, tudo mais, mas que pudesse trabalhar do jeito dele. E aí ele conseguiu levar o legado e construir Cara, não a sabia franquia. dessa história, não. Muito legal, Por cara, isso que é Sr. bem Lindolfo. parecidinho, assim. É, por isso que é um pouco parecido. É que ele ajudava o pai dele na parte... Sim, entendi. Só que era maneira muito diferente, né? E aí a sucessão não ia acontecer, porque era muito diferente. Aham. E aí ele criou a própria... E a ainda assim foi submarca. meio que manter o legado, né, da coisa. E ele conseguiu manter. Eu Não, o go- Sr. Lindolfo cara, Mas eu gosto muito desse jeito de pensar, assim, de que... Tipo assim, a gente não tá só construindo a marca para vender, uma empresa para vender, mas para dar sucessão para ela. Eu acho que tem muito mais valor você dar sucessão. Eu também tenho, sei lá, tenho uma visão... Não sei se é esquisita, mas eu gosto de olhar a empresa como se fosse mesmo um... filhinho. Não. Filhinho. Como se fosse... Não, como se fosse um reinado mesmo. Certo. Uma hierarquia Ok. mesmo de, tipo assim, cara, ó... Você estabeleceu o seu PIN no mapa ali. Existe você um tem rei, existe um reinado que a gente está cuidando. Isso aqui não é feito para dar para qualquer um. Isso aqui é feito para a gente... Ou para vender por qualquer preço, assim, qualquer coisa. Cara, a gente está construindo porque a gente está vendo algo além da matéria também, né? Algum valor de cultura, de ajudar o próximo, de servir bem. Imagina, vende a Gabi Árvore hoje e daqui a 2 semanas a empresa que comprou ou a pessoa que comprou tá, tipo assim, se desfazendo dela ou desmanchando toda a imagem que você construiu dela. É possível. Depois tu Acontece, vende, tu não tem né? direito Não sobre tem. nada, né? Exato. E aí, tipo assim, tá bom, né? Beleza, peguei uma graninha, mas foi o legado, né? Não tem mais. Não. Eu sei lá. Eu acho que tem empresas que podem ser feitas para isso, tem negócios que podem ser feitos para isso. Criados para... Criados para vender. Cria isso aqui, eu vou vender isso aqui mesmo. Mas algumas coisas eu acho que a gente tem que caminhar para sucessão mesmo. Acho que esse que é o... faz sentido para cá. faz sentido para cá. A sucessão já chegou aí, né? Já tá aí, né? Já tá aí. Exatamente. Ô, Jorge, eu queria saber quais foram os seus assim, os maiores desafios, né? Nessa fase de sucessão. Porque eu imagino assim, para quem está criando uma empresa do zero, é mais uma aventura com riscos do que necessariamente um peso, uma pressão. Eu acredito que quem está sucedendo, ele está olhando para aquilo que já foi construído, né? E falando, eu preciso pelo menos manter isso, né? Eu não posso... Porque a imagem vai ser percebida, né? O cliente vai falar, peraí, piorou, né? Você teve muito essa pressão, você cuidou disso, como que foi esse processo? Então, é um processo que eu acho que ele nunca está acabado. É um processo contínuo. Eu não diria que o meu processo de Até sucessão está acabado. Até hoje eu trabalho nele. Interessante. É? Interessante. Então, das primeiras reuniões que eu tive com o Luís,
Uma das coisas que ficou no meu ouvido foi quando o Luís chegou lá no escritório e disse assim: Jorge, a gente se encontrou, você passou para mim o cartão de apresentação, dá para ver que é um cartão cuidado, que tem um toque diferente, uma imagem também ali personalizada, mas a gente chega no teu escritório e o que a gente vê não é essa imagem. Isso é a diferença. Por quê? A imagem do cartão fui eu que criei. A imagem do interior do escritório foram os meus pais que criaram há 30 anos atrás. 30 anos, exato. Então temos um gap temporal aqui. Entre o que foi criado por eles há 30 anos atrás e aquilo que eu criei há 10 anos atrás. São 20 anos de diferença. Né? Então, exatamente por isso, eu digo que esse processo de sucessão, eu não consigo dar uma data em que ele terminou. Eu acho que ele continua sempre. Okay? Até hoje ele continua. Eu estou trabalhando em cima, por exemplo, da reforma do escritório, que espero que aconteça até final deste ano ainda. Né? Então, a gente tem aquela imagem de há 30 anos atrás dos meus pais e eu quero que essa imagem seja convertida para aquilo que a gente está trabalhando em cima do site, em cima das publicações nas redes sociais, em cima do nosso cartão de apresentação, tudo isso. Né? Então, apesar de eu já estar lá quase há 20 anos, eu não consigo dizer agora, daqui a 1 ano ou 2, esse processo de sucessão terminou. Não, eu acho que ele vai sempre continuar. Exato. E vai sempre continuar também com base naquilo que acabaste de falar agora, que é essa responsabilidade de, no mínimo, eu tenho que manter o que me passaram, ela sempre vai existir, certo? Então, qualquer coisa que a gente faça que altere o que vem de trás, é sempre com essa... Porque nos negócios sempre existe uma percentagem de incerteza, de dúvida. Claro. Não é? Isso é normal e é óbvio. Empreender sem risco não existe. Exatamente. Então, qualquer medida que a gente queira implementar que tenha algum tipo de impacto nesse sentido, ela sempre gera alguma dúvida sobre se realmente a gente vai seguir o rumo certo ou não. Se ela vai ter o sucesso que a gente espera ou não. Né? Então, essa sucessão ela vai estar sempre sendo colocada em causa. Né? Até mesmo uma questão muito simples. Imagina, há coisa de 5 anos atrás, nós implementamos no escritório uma ferramenta que nos permite registar os tempos que cada cliente consome do nosso trabalho no dia a dia, certo? E eu cheguei ao final de 1 ano, analisei os relatórios de todos os clientes e eu tinha clientes que me pagavam 6 meses e os outros 6 meses era eu que estava pagando para o trabalho dele ser feito. E isto é uma mudança muito radical na cabeça do meu pai na época. Porquê? Há 5 anos atrás, meu pai ainda acompanhava a gente lá no escritório. Entretanto, ele já se reformou e acabou por desligar um pouco mais. Mas há 5 anos atrás, quando isso começou, ele ainda ia acompanhando. O que é que acontece? Como é que eu chego para ver junto do meu pai e digo assim: meu pai é aquele cliente que está com a gente há 25 anos, eu não consigo manter aquele cliente por essa avança que ele me paga. Porque por aquela avança que ele me paga, eu não consigo suportar o trabalho que ele nos exige todos os meses. Porquê? No tempo do meu pai, e eu entendo o que ele diz, e até 80% ou 90% eu também concordo, todos os clientes são importantes. Ponto. Mas agora eu acrescento. O meu acréscimo nesse pensamento é: mas nem todos os clientes são bons clientes. Perfeito. Todos são importantes, mas nem todos são bons clientes. Então, é nessa direção, é nesse novo rumo que a gente trabalha em cima. Porquê? Porque a gente quer uniformizar aquilo que realmente é o nosso trabalho. E é um bom trabalho, né? Que vocês acreditam que é um bom trabalho. Porque eu não consigo diferenciar, nem consigo passar essa mensagem para os meus colaboradores, no caso, lá no escritório, para os meus colegas, dizendo: para esse cliente que está pagando direitinho o valor hora que a gente cobra, etc, etc, o tipo de trabalho vai ser esse. Para esse cliente aqui, que o valor hora ele não está pagando o que é justo para a gente, então o trabalho vai ser diferente. Eu não consigo fazer isso. O trabalho acaba por ser igual para todos os clientes, independentemente da justiça, entre aspas, do valor da avança que está sendo cobrada. Então, a única hipótese que eu tenho
é realmente colocar ou uniformizar esse valor de avanço ou optar por ficar sem o cliente. E aí é que começa o conflito na época com o meu pai. Como é que eu fico com menos de um cliente se eu estava há 25 anos com aquele cliente? Só que aí foi a tal ferramenta que surgiu e que me ajuda a dizer para o meu pai, pois é, ele está pagando de janeiro a junho. Aliás, ele até paga até dezembro. Mas o que ele me paga até dezembro só cobra os custos até junho. E depois o resto? Aí são vocês que estão... Sou eu que estou a pagar para o trabalho ser feito. E isso não dá certo. E quando eu disse ao meu pai que eu ia implementar isso, falo disso com todos os colegas em todas as formações que eu vou, é uma questão bastante lógica. Eu perdi X de clientes, mas eu aumentei Y de faturação. Claro, sim. Então, isso me proporciona o quê? Proporciona que aqueles clientes que realmente continuam na Gabiarbo e acreditam no nosso trabalho, eu e os meus colegas temos mais tempo para lhes dedicar Claro. e ajudar em tudo o que é as questões das empresas deles. E não simplesmente fazer o que infelizmente muitos colegas meus fazem, que é correr no trabalho para cumprir os prazos fiscais. E a parte do acompanhamento do cliente não existe. Isso aí. Porque ele corre para cumprir os prazos. Porque ele sabe que tem prazos. E se não cumprir os prazos, vai ter multa. Não é? Então ele corre para cumprir prazos. A parte do atendimento do cliente, de reunir com o cliente, de apresentar resultados trimestrais, de estudar alternativas, etc, De antecipar etc. problemas. Exatamente. Isso não existe. Porquê? Porque ele não tem tempo. Porque se nós temos 8 horas por dia... Porque o tempo que ele teria para isso, ele está gastando com clientes que não dão lucro. Exatamente. Ponto. Vamos falar, se eu quero tirar um rendimento, um salário de X, e se eu preciso, para tirar esse rendimento de X, se eu preciso de 40 clientes, e mesmo fazendo 8 horas por dia não dá, eu vou ter que fazer 10, 12 horas por dia, certo? Como é que eu vou ter tempo realmente para dar esse acompanhamento para os 40 clientes? Eu não consigo. Não é? Então, aqui, o sentido é, vamos criar um valor hora para o nosso trabalho, que inclui os nossos serviços, e aí tem o trabalho da nossa ordem dos contabilistas certificados, também é um trabalho de muita sensibilização nesse sentido. Houve uma formação obrigatória para todos os contabilistas certificados, que acabou agora a meados ou inícios de outubro, exatamente sobre esse tipo de sensibilização. Porque todos os anos acontecem de vários clientes, não sei quantos, não sei quantificar, solicitarem o adiamento de prazos. Não vamos conseguir fazer todas essas comunicações de declarações fiscais porque não dá tempo. Não vai dar tempo. Como é que não dá tempo? Não dá tempo, efetivamente, porque eles estão a fazer trabalho que era para 2 pessoas, mas como estão a avança é baixa, ele só está com uma pessoa. E essa uma pessoa só não vai conseguir fazer tudo. Não é? Então, é esse trabalho de sensibilização. E depois, é aquela coisa que se eu tiver em cada uma das minhas mãos um presente para dar para qualquer um de vocês aqui, em que eu digo, nessa mão esquerda eu tenho um presente de 50 euros. E nesta mão direita eu tenho um presente de 500. Tu vais escolher qual? Os 500. O de 500. Porquê? Te valoriza o que é caro. O que é barato, qualquer um faz. O preço posiciona, né? O preço posiciona. Com certeza. Se tu vais dizer que 500 euros ele deve fazer alguma coisa diferente. Exato. O de 50, aquele de 50, qualquer um vai fazer o trabalho dele. Inclusive. Né? Qualquer um vai fazer o trabalho dele. Né? Exato. Então, é um pouco esse conceito. Claro que, obviamente, que no teu dia-a-dia tu tens que demonstrar a qualidade do teu trabalho que vale aqueles 500. Tem que provar aquilo que você gera de expectativa. Exatamente. Essa é outra... Esse é outro Talvez esse seja o maior dos desafios. Isso, né? esse é outro cuidado. É a gestão de expectativas do cliente perante aquilo que tu vais fazer. Né? Então, essa mesma ferramenta, esse mesmo cuidado que a gente tem, é na hora de fechar o contrato com o cliente, também posicionar o que é a nossa obrigação, o que é que está incluído e aquilo que é extra ao nosso trabalho. Perfeito. Né? Que é para na hora de o cliente dizer, que acontece muito, né? É papel, é documento, é a contabilidade que resolve.
Uhum. Na maioria, sim. Né? Eu diria. Mas não é todo documento que é a contabilidade que resolve. Espera aí também, né? Sim. Que aí a coisa já fica meio complicada, né? Então, essa gestão de expectativas do próprio cliente também tem que ser algo que a gente tem que ir gerindo. Né? É. Tu podes fazer juntamente com o teu contrato, anexas um orçamento onde tu mencionas exatamente o que é que está incluído e o que é que não está incluído. O que é que está incluído naquela tua avença, o que é a tua obrigação e o que é que não está incluído na tua avença. Porque não é tua obrigação, no caso, claro, né? claro. E a partir daí, pode ser até uma opção do cliente escolher se quer que tu faças ou não. Sim. Né? Não quero que tu faças, faço eu. Sim. Pronto, ok. Isso é outra parte do trabalho. Né? Mas esta é tal área do segmento que na parte da sucessão é algo que também gera conflito. Um caso muito prático foi, por exemplo, o meu pai usava um sistema informático que já vinha lá do tempo, né, do século passado. E na hora quando eu chego, eu olho e digo, não dá. E por cima eu tinha acabado de estudar na Suécia. Imagina. Chego aqui, olho para aquele sistema lá, que ainda trabalhei durante 1 ano e qualquer coisa, e eu disse, não dá para trabalhar nisso. Não consigo, é impossível, não tem como, né? Era um sistema informático que o próprio programa era atualizado através de disquete ainda. Caramba. Nossa. 2010. Não, 2006. 2006, isso. Ainda era usado, a atualização era por disquete. E era empresa a empresa. Ele não fazia todas as empresas, ele era uma a uma. Eu falei, não, peraí, aqui está uma coisa que não está certa. Então fui para o mercado, comecei a procurar, comecei a ver quais eram as opções que existiam. Isso já foi um conflito logo no início, porque o meu pai estava acostumado com aquele sistema informático, ele já conhecia todas as rotinas daquele informático, porque ele tinha trabalhado 30 anos com aquele sistema informático. Sim. A partir do momento em que eu disse, isso não vai dar certo, vamos trocar de sistema, quando a gente trocou de sistema, eu no gabinete do meu pai, estava lá o computador dele, com acesso ao programa informático, password, tudo para ele direito, e ele nunca usou. Nunca. Mas estava lá. Ele já dominava o outro jeito. Já dominava o outro. Aquele ali ele não queria nem saber já. Mas talvez ele falou, eu nem quero saber também, porque já vai ficando pra eles. Eu falei, trocou? Não, tá bom, Jorge. Tu vira agora, né? Então pronto. Então faz aí tá essa... funcionando? Então... Pronto, foi um pouco isso. Entendeu? Esse foi logo o primeiro choque. Foi o primeiro choque ali, né? Sei lá, segundo choque, também na área da informática. O meu pai, o servidor da empresa, era um CPU de um computador normal, mas tinha um pouco mais de memória RAM, né? Pronto, estava ótimo, já funcionava. Hoje é um armário lá. Imagina, eu falei, isso também não vai dar certo. Aí eu avancei para a questão do servidor e não sei o quê. E o custo mudou também. E o custo também subiu, disparou. Isso só porque você quis fazer contabilidade, trabalhar com isso. Imagina. Aí você tem que entender de servidor, de sistema. Eu falei, às vezes eu tenho umas discussões pessoais minhas que eu fico pensando assim, eu não sei no que é que eu realmente sou bom. Isto é algo que muitas das vezes me cria uma certa ansiedade. Okay. Por quê? Eu sou diretor técnico, então eu sou responsável por todas as contabilidades de todos os clientes lá do escritório. Eu faço a parte da informática. Eu faço a parte dos recursos humanos do escritório. Sou eu que peço orçamentos e analiso orçamentos para tudo. Rapaz, eu sou bom mesmo em quê que eu não entendi ainda. Entendeu? Dá uma preocupação. Dá uma preocupação. Rapaz... E aí? Não, mas se eu deixar de ser diretor técnico, eu vou fazer o quê mesmo? Que eu ainda não... Mas é isso, é ser empresário. Mas eu vou fazer o quê? Empresário eu não é sei. Mas aí tu fica analisando os números e eu olho assim e digo assim, meu pai na área de informática por ano, ele gastava em média um X. Desde que eu entrei, esse X veio para 1/4. Então, a coisa está dando certo. Né? Depende de mim, sai do meu couro, mas tá dando certo. A coisa tá funcionando, tô pagando menos e tudo funciona. Sim. Pronto. Também tenho amigos aí que me ajudam, é verdade, né? Tem um outro Luís lá no escritório que também ajuda bastante. Legal. O pai da minha afilhada, Francisca. Então ele ajuda nessa parte aí também. Porque sem ele também não tinha como. Tinha que contratar fora para fazer, sem dúvida. Então ele me ajuda bastante nessa área, mas permite realmente essa redução de custos, que eu depois consigo transferir esse ganho para outras áreas, né? Para outras frentes. Também não tinha como. Mas tudo isso
Como o meu pai, na época, não mexia tanto com isso, ok? Para ele realmente ele tinha que contratar. Porque ele não, 100%. isso, porque ele não cresceu nessa era informática, não é? E também houve uma ruptura também tecnológica absurda. Exatamente, Né? certo. A gente ainda consegue acompanhar, né? Agora, o pessoal que Não, e mais ou não menos tinha também. telefone. Nada. Eu falo telefone, não tinha. Não Certo. tinha tela. É. Já virou um negócio, daqui a pouco nem precisa mais do. Eu digo, e a gente consegue do vidro, acompanhar, a gente você- consegue acompanhar mais ou menos também, né, cara? Porque Não, dizia para meu pai que TikTok, hoje eu tenho esse negócio já, não, é, já tá difícil. dizia Já. para meu pai que hoje eu tenho um computador, um sistema informático que tem um robô e esse robô faz determinadas tarefas que antigamente demoravam uma tarde inteira. Não, é. Ele fica a olhar para mim e diz: pô, peraí, e tu deixas o computador sozinho a fazer isso? Deixa, ele fica lá e faz. Para o meu Imagina pai a era, cabeça dele. né? Jorge, Explode. Você tá ficando doido. Daqui a pouco ele vai falar, Jorge, você tá fazendo muita coisa. Né? Você tá Então, perdendo a cabeça. é isso que é esse trabalho que eu falo de sucessão. Tudo isso para mim é o trabalho Faz de sucessão. parte da sucessão. Faz parte, Perfeito. né? Esse cuidado com. Sim, ou seja, tu tens que continuar a ter aquele trato com o cliente que tu A essência já te foi dele. passado no berço, não é? Aquele cuidado, aquele carinho, não é? Aquela educação, etc. Mas, ao mesmo tempo, tentando direcionar no caminho que tu achas que será o futuro para a tua empresa. Não é ficar preso ou agarrado a algo que pode ter dado certo durante um tempo, ou durante 30 anos, seja, mas que tu sentes que dali para a frente não pode seguir daquele jeito. Sim. Não é? Porque a gente passou anos que a gente não teve inflação, por exemplo, e nos últimos anos a gente teve inflação, e alta. Exato. Não é? E aí? Como é que fica? O meu pai teve anos e anos e anos em que o salário mínimo era praticamente sempre o mesmo, e nos últimos 20 anos ele mais que duplicou. Então tudo isto são custos que têm que ser acompanhados. Não é? Eu não consigo simplesmente chegar para o meu cliente no final do ano e dizer: eu vou aumentar 5 euros. Pô, se a inflação foi 5%, 5% em cima de um salário mínimo vai dar muito mais do que os 5 euros. Com certeza. É. E hoje, que é outro problema não, a gente já falou nisso há pouco. A captação de mão de obra qualificada está complicado, está difícil. A partir do momento em que tu consegues criar uma equipa que é profissional, que te dá garantias do bom trabalho que tu pretendes atingir, tu não podes, ou pelo menos na minha cabeça, não deves, se o salário mínimo subiu 50 euros, tu tens no mínimo que acompanhar isso. Com certeza. no mínimo, Tem que valorizar. No não mínimo. tem- mínimo. Tu tens que valorizar isso. Tu tens que fazer uma série de outras coisas que valorizem o trabalho de quem está É o que contigo. você falou, que é bom custar caro, né? Tipo assim, vai custar alguma coisa. Vale para as pessoas, né? Assim Vale como pra vale todo para o mundo. cliente, vale para as pessoas. Vale para todo mundo. Né? Então é aquele tipo de coisas que a gente tem esse cuidado. A gente vai tentando sempre melhorar muitas dos aspectos que internamente na estrutura também valorizam quem lá está e que quer continuar lá. Não é? Que não fique sempre constantemente a olhar para o lado para perceber se existe alguém do outro lado da rua que ofereça melhores condições. Não é? Então é esse outro cuidado em termos de a própria reforma do escritório. Muito daquilo que a gente pretende fazer é também para valorizar ou proporcionar condições aos próprios colaboradores melhor do que aquelas que a gente tem hoje. Sim. Não é? Sim. Também é muito nesse sentido, não é? E ao mesmo tempo eu também os coloco, e eles sabem, eu coloco-os nesse ato de decisão e de análise. Ou seja, eu mostrei para eles, para todo mundo, quais eram as propostas dos projetos que a gente tinha. E antes de eu dizer qual tinha sido a minha opção, eu perguntei qual seria a opção que eles escolheriam. Olha, temos essas 3 opções, o que é que vocês escolhem aí? E aí todo mundo deu a sua opinião. Só no fim é que eu disse: olha, a minha opinião, a minha decisão é que seria esta a melhor opção. Que por acaso acabou por gerar ali um consenso. Ok? Ok. Mas sempre eu coloco todo mundo também a par do que é que seriam as decisões. Em termos de quando são assim reformas significativas ou algo que te vai envolver todo mundo, Que vai afetar eles, né? De que alguma afeta forma. de alguma forma, eu também os coloco nesse mesmo degrau de decisão. Ok? Claro que aqui, se for na situação do empate, eu decido. Pronto. Claro. Mas, dentro do possível, a gente tenta gerar aqui um consenso
para que seja agradável para todo mundo, né? Porque eu acho que a pior coisa que pode ter é alguém acordar de manhã e ficar pensando, eu tenho que ir trabalhar hoje mesmo? Nossa, é. Nossa. Imagina, Entendeu? você proporcionar isso. Pô. Não, aí já fica difícil, né? Já não tem como. E eu vou ter que ir para lá ficar 8 horas, entendeu? É. Não, assim, trabalho é trabalho, todo mundo se puder ficar de férias, ótimo, né? Eu também concordo com isso. É. Agora, se é trabalho, pelo menos vamos fazer com o mínimo, né? Do Isso é a vida ali, né? É a vida prazer ou acontecendo do ali. gosto, ou seja, o que for ali, que a gente sinta valorizado e sinta que está praticando algo que vai, né, ajudar e que vai contribuir de alguma forma para todo mundo, ali, para o cliente, para os colegas de trabalho, seja para quem for. Eu acho que isso, nesse sentido, eu tento sempre colocar todo mundo ali na esfera da decisão. E depois tem uma série de outras coisas que nós fomos evoluindo, que não existiam, benefícios para os funcionários. A gente dá mais dias de férias do que aquilo que Que é está o... de lei. Aquela flexibilidade de, eu preciso sair mais cedo hoje, depois eu compenso. Mas, sei lá, tudo isso, essas coisas aí, a gente vai sempre sim. conciliando. Nesse sentido, continua a ser a mesma empresa familiar que era do tempo dos meus pais. Ok. E conhecendo a Entendi. empresa, já tendo ido lá algumas vezes, conhecendo a empresa mais de perto, dá pra ver que o pessoal parece que se sente bem à vontade ali mesmo. Sim. Assim, parece que é um ambiente, cara, é bom trabalhar aqui, é gostoso trabalhar aqui, tem pessoas boas ao meu redor. Eu lá, quando chega alguém de novo, sempre vem com aquela coisa, o senhor Jorge. Eu falo, olha, das duas, uma. Ou o senhor Jorge é aquele cantor brasileiro, ou o senhor Jorge é aquele que está lá em cima. Porque aqui só tem Jorge. Porque o senhor, rapaz, aí já fica um peso muito grande. Para cima de mim, não compensa. Calma aí. Calma aí. Não, calma, não vai dar. Não, o senhor Jorge, tem o seu Jorge lá do Brasil e tem o senhor Jorge lá do céu. O senhor lá do céu. Então, chega, tira o senhor, fica só com o Jorge, está ótimo. Então, a coisa, porque não faz sentido. Não é? Somos todos lá E no distancia, né? Deixa distancia. distante. Parece que cria uma barreira. É. Para mim não faz sentido nenhum. Sim. O Luís já foi lá várias vezes. O Arthur pode ir lá quando quiser. O Arthur está Legal. convidado. Legal. O Luís já foi lá e ele viu que eu trabalho no mesmo lugar que todos trabalham ali. Não é? E nessa reforma que a gente pensou, houve esse cuidado também do próprio arquiteto. Sugeriu se eu queria ter um gabinete próprio para mim. Eu disse, não. Eu sou um dos que participo em todos os trabalhos de todo mundo. Se eu até hoje sempre fiz dessa forma, eu não quero ter essa diferenciação agora. Eu quero continuar do mesmo jeito. Eu sou... Essa maneira de lidar com as pessoas é o que não pode romper. Exatamente. A tecnologia, beleza. Né? Tem que romper, tem que seguir, tem que se modernizar, porque facilita, Isso. diminui custo, agiliza o processo, ganha tempo, né? Certo. Agora, o lado humano, isso é um cuidado muito importante. E é o que a vai se cultura da refletir, né? empresa é o que molda a empresa. Se você muda a cultura, é outra empresa. Sim. E é isso que você tem que manter, né? É isso que você está falando, ter a manutenção disso que foi construído não só com você, né? Mas, Não, já vem. né? É. Muito interessante. Esse Isso é o reflete cuidado. no cliente. Isso reflete no cliente diretamente. Claro. Não, eu tenho clientes lá e tenho vários clientes já vêm bem antigos, né? Da época dos meus pais. E isso, o que é que faz? Eles criam um laço de amizade com o próprio colaborador também. Ok? Porque a nossa forma de trabalhar, cada um de nós faz todas as tarefas de um X número de clientes. Não é? E faz todas as tarefas do início até ao fim. Não há aquela diferenciação de o Jorge só faz contabilidade, o Nuno só faz recursos humanos. Né? Não há essa diferenciação. Então a gente faz tudo de cada cliente que nos está afeto naquele momento. Né? E obviamente que isso vai gerando um laço de proximidade, de amizade, que vai criando e que se vai estreitando. Sim. Né? Porque quer a gente queira, quer não, nas tais situações como a gente falou das micro e pequenas empresas, a gente está falando aqui em que o contabilista acaba por ser muitas das vezes o conselheiro, É verdade. o técnico, que vai ajudar em... Às vezes eu dizia que o meu pai parecia até o padre, porque aquilo parecia quase um confessionário lá, o gabinete dele, né? Eles passavam horas a falar de tudo, De menos fato. de trabalho. Né? Não, eu disse, aquilo é um confessionário, só pode, né? Eles ficavam horas ali, de trabalho mesmo era zero. Direção espiritual, Isso, profissional. Então, ainda existe muito isso.
Aham. Né? A gente não corta o assunto só porque o cliente agora está falando do problema pessoal dele. A gente fica ali acompanhando e dando alguma paz de espírito quando a gente consegue, né? Então, esse é o tal cunho pessoal que existe na nossa empresa. Nós não temos a secção de atendimento recepcionista, em que é aquela pessoa que fica tomando nota dos recados e depois alguém vai ligar para o cliente dizendo qual a solução do problema, né? O cliente lá do escritório, quando liga, ele já liga para a pessoa que sabe que vai resolver o problema dele, né? Não é a recepcionista que vai anotar o problema para depois alguém dar a solução, né? Agora que... entendi. Agora, se ele quer conversar... Não. Se ele quer ir lá e ficar conversando, vai e conversa. A gente fica lá e conversa. Tem a maquinazinha do tempo contando, né? Mas isso, meu amigo, né? Eu não posso... Aí eu não posso fazer nada. Porque se eu for no psicólogo, eu não vou pagar. Claro. Eu pago. A hora lá, cada minuto. Se o cliente quiser ficar comigo 2, 3, 4 horas, fica. Agora eu sei que o meu trabalho parou, né? Para eu ficar com ele lá. Claro. Ele tem que perceber isso. Exato. Porque se eu tenho 8 horas por dia para fazer todas as minhas tarefas, se ele me ocupa num dia só 3 horas, eu vou fazer o meu trabalho quando? Isto é a sensibilização que tem que se criar junto do cliente também. Claro, claro. Não tem outra forma. E a partir do momento em que o cliente valoriza o que a gente faz e o trabalho que é proporcionado, a gente consegue criar um laço que é muito superior à parte monetária da coisa. A função. Né? Muito maior Porque quando tu tens... Aquilo que eu sinto é quando a gente tem um cliente que valoriza o preço, ele te troca a qualquer momento. Por qualquer outro preço. Por qualquer um, porque ele só valoriza o preço. Certo? Quando tu tens um cliente que ele valoriza o trabalho que tu fazes, o cuidado que tu tens com esse cliente, a atenção que tu lhe dás, isso aí não tem preço nenhum que lhe faça ponderar, deixar de ter isso. Porque ele fica na incerteza, será que do outro lado alguma vez eu vou não ter... está na mesma balança, né? Não São tem balanças como. diferentes. Ele não tem como balizar essas duas coisas. Não tem como. Né? Ele sabe o que ele tem. O outro diz, eu vou fazer menos 30%. Está, vou pagar menos 30%. Mas eu vou ter o que eu tenho agora? Ele não sabe. Nem nunca vai saber, né? Até trocar. Certo? Pronto. Então, esse é o risco. Eu sempre digo, e já há algum tempo que eu falo, o cliente que valoriza o teu preço não é o meu cliente. Isso aí. Legal. Até porque eu nunca faço um preço inferior do que aquele que o cliente está a pagar ao outro colega meu. Ou seja, se há um novo cliente que quer sair do contador onde ele está, do contabilista onde ele está, para vir lá para o escritório, pelo menos durante o primeiro ano ele vai pagar, no mínimo, o mesmo valor que ele estava a pagar no outro contador. No outro contabilista, no caso. Né? Isso durante o primeiro ano. Para quê? Para eu ter, durante um ano, os registros de tempos para perceber se aquele valor está justo ou não. Sim. Mas se o meu valor for... Se o valor que eu lhe der de orçamento for inferior ao valor que o meu outro colega está a fazer neste momento, durante um ano eu vou cobrar dele o mesmo valor que o outro colega está fazendo. Porque o outro colega sabe muito melhor do que eu, à partida, o que é que aquela empresa precisa em termos de trabalho. E eu não sei. Sim. Ele está chegando de novo para mim. Interessante isso. Então eu tenho que ter pelo menos um ano de experiência de contato com aquele cliente para eu perceber se realmente aquele valor de avança está justo ou não. Eu não posso simplesmente dizer, eu vou ficar... Eu fico com a contabilidade da tua empresa e eu faço este preço. Ele vai, ainda poupei dinheiro. Não é? E depois eu chego ao final do ano e digo assim, não, realmente o preço que eu fiz está barato, não pode ser este não, tem que ser X. Ele diz, mas X está mais caro que eu pagava antes. E tu começa logo criando uma pedra no sapato ali. Porque também ele vai sair falando, mudei pro jornal, não adiantou nada, tive que mudar de novo. E ele não entendeu ainda também o lado do preço da coisa. Não é o preço que vale, é o que é entregue. Exatamente. Cara, aproveitando isso, eu queria puxar para um lado aqui. Vamos lá. No Brasil, a gente sabe que o contador ele é importante e muitas vezes ele é meio negligenciado. Tipo assim, tem lá o contador, ele faz uma coisa ou outra. Certo. E também tem muito contador que faz um trabalho mais ou menos, ok. Tem os dois lados da moeda. Tem o os dois lados da empresário moeda. que acha que não precisa. Sim. E o contador que faz só o... Que também se faz também de uma forma... É só o merdoso que não fala, precisa. Né? O merdoso? Merdoso, o pessoal fala aqui. Eu aqui diferencio os clientes exatamente no sentido em que o cliente
que te procura ou que pensa que o contabilista está lá e que vai fazendo umas coisas, é aquele cliente que normalmente ele procura preço. Porque ele tem o contabilista simplesmente porque é uma obrigação legal, não é? Que a lei lhe impõe. Então, Sim. quando ele pensa dessa forma, ele está preocupado em pagar pouco. Sim, Não é? sim. O outro cliente, que é aquele cliente que a gente procura, que a gente pretende, é aquele cliente que ele valoriza. Ele sabe da aquilo que é importância. feito. Ele Ele já está importância. educado. Mas eu acho que isso é muito uma questão da educação do negócio. Porque, bom, conhecendo sua empresa mais de perto, eu também fui entender que, cara, o contador aqui em Portugal, ele é muito importante. Sim. Não só para a empresa conseguir basicamente sobreviver, mas, cara, para conseguir crescer, conseguir saber as estratégias de como economizar bem, de como trabalhar bem o dinheiro que tem, os rendimentos que tem, se organizar. Cara, aqui, lá no Brasil, acho que nem tanto, mas aqui, cara, pequenos deslizes assim na contabilidade podem Já é um acabar grande com o problema. negócio de qualquer tamanho, principalmente os pequenos, né? Eu acho que Lá no isso que Brasil muda. é mais difícil os pequenos pequeno, deslizes te estragarem, Porque a estragar empresa e informalidade tudo é mais. muito comum lá. Muito. Ok, certo. É. Entendi. Não, aqui a questão é, e eu, desde fevereiro, eu acho, deste ano, a gente começou, a gente lá no escritório, eu mais diretamente no caso, a gente começou a fazer várias sessões de esclarecimento para clientes que pretendam abrir negócios e querem saber qual o melhor sentido, qual o melhor rumo, etc. Eu já tive casos, por exemplo, em que, e isso até está lá nos comentários do Google, um dos clientes que escreveu lá, e ele diz mesmo, eu não sou cliente da Gavi Árvore porque o Jorge acabou por dizer que eu não precisaria. Então, esse conselho ou essa indicação é algo que a gente cria logo a transparência e a confiança logo na primeira reunião que a gente faz. Não é? Porquê? Porquê é que eu vou dizer para um cliente que ele precisa de um contabilista se o valor de rendimento dele durante o ano não justifica ele pagar a um contabilista para fazer o trabalho? Não é? Tu até podes angariar aquele cliente para meia dúzia de meses, um ano, e ele vai chegar ao fim e vai dizer assim, eu paguei para o Jorge, mas o meu rendimento não é, nem justifica. Porque o regime fiscal em que eu estou, não é? Com Não esse compensa. rendimento não compensa. Então tem que existir esta transparência, tem que existir realmente esta passagem de informação, de colocar, eu digo sempre que existe um número mágico na primeira reunião. E qual é esse número mágico? É o número, é a perspectiva ou a previsão do valor de faturação anual. Esse é o nosso número mágico. A partir desse número, a gente então começa a direcionar na melhor direção possível para se cria empresa, se não cria empresa, se segue no regime como a gente chama aqui, do recibo verde, se vai no regime simplificado, mas com contabilidade organizada. Como é que faz? Não é? Todas essas opções. Mas é sempre em cima do valor expectável do rendimento. Não é? Porque de que é que me adianta eu dizer a um cliente que vai ter um rendimento de 10 mil euros por ano, imaginemos, não é? E ele vai pagar uma avença de X, ele vai dizer assim, pô, mas só para o contador, tudo, né? 60% vai embora. Não adianta, não compensa, não faz sentido. Então, esse é, digamos assim, logo a primeira experiência, é logo a primeira passagem de confiança e transparência que eu faço logo nessas reuniões. Perfeito. Eu já tive, desde fevereiro até hoje, devo ter tido, sei lá, 50, 60 reuniões de esclarecimento. Ainda hoje de manhã tive uma de um cliente que veio da Holanda para saber se compensava ou não abrir uma empresa cá, porque o filho estava a pensar em vir da Holanda para cá, porque ele saiu de cá de Portugal com 12 anos, foi para a Holanda e agora está a pensar em vir para cá e futuramente, se calhar, até comprar uma casa aqui, etc. E a sessão de esclarecimentos foi exatamente essa. Foi em cima disto. Ele ficou meu cliente já? Não. Mas a semente ficou lá. Perfeito. Ele chegou no final da reunião, ele me perguntou quanto é que você me cobra por esse tempo? Eu estou aqui há 1h30. E eu disse, tal como você já deve ter visto no nosso Instagram, neste momento eu não cobro por esse tipo de trabalho. Eu dou essa sessão de esclarecimento de forma gratuita, no intuito de que, quando vier a constituir uma empresa, você nos selecione para sermos o seu contabilista.
É esse o nosso trabalho. Cara, isso gera um valor muito grande muito de confiança. Isto é a confiança Muito. que eu gero. É. Se eu te disser assim, por cada consulta a gente está cobrando X, se eu cobrasse esse X vezes as 50 consultas que eu dei, já dava para pagar um bom salário. Exatamente. Não, e você tem... O Jorge Não até é tem essa. um número lá. Tenho. Tá lá fixado. Caso aconteça do cara Isso. realmente ser um caroço ali, que a gente fala no Isso, Brasil. tá lá fixado. Caroço, vai encher o saco lá, vai encher o saco do Jorge, só gastar o tempo. Ó, tá aqui. Tá lá. Tá atrás aqui. de mim até. Custa sim. Não tô sentado, A hora o custa negócio tá sim. fixado atrás. Pra Tá você lá. vai custar. Isso. Tá lá fixado Fica mesmo. claro, né? Pronto, Não tem transparente. problema. Tá tudo transparente lá. Não, nem mais nem menos. É aquilo que tá ali. Entendeu? Mas, cara, é muito verdade. A confiança, tipo assim, a gente não se tornou cliente ainda aqui como Arcafo. Certo. Mas, cara, não tem outro contabilista que eu vou imaginar, sonhar em conversar. Porque, cara, já tenho uma pessoa que eu confio, a empresa que eu confio e que Tem vários comentários não me lá. vendeu nada, Tem necessariamente, vários, né? tem vários comentários lá na página do Google da Gabi Árvore mesmo, que eles falam mesmo que foram na sessão de esclarecimento, tanto faço presencial como faço por videoconferência, e eles dizem mesmo que não tiveram qualquer tipo de limitação no esclarecimento de dúvidas. Ou seja, ok. eu não limito a minha olha, reunião vou a falar 5 só disso. perguntas. Aham. Não. Sim, sim. Ou assuntos, né? Nada. A minha reunião ela vai esclarecer tudo. Eu tento esclarecer ao máximo para que não fique nenhuma questão ali, que fique uma dúvida na cabeça daquela pessoa. Né? sim. Eu tento colocar pratos limpos e esclarecer tudo exatamente do início ao fim. É. Eu também, quando falo do meu orçamento, quando me perguntam quanto é que seria o valor da mensalidade do contador, do seu trabalho para fazer a contabilidade, etc. Eu, quando dou o meu orçamento, eu também digo logo, eu não sou o mais barato e eu não luto contra o mais barato. Então, se quiser barato, você sai. Vai ter aí. Na primeira esquina vai ter mais barato. E Perfeito. eu não vou lutar contra isso. Nem vale a pena vir aqui na porta e dizer que o outro vai fazer mais barato, porque eu não luto contra isso. Até ok? porque vai ter mais gente vendendo barato, enchendo o saco do que... Exatamente. Eu não luto contra isso. Não, essa não é a minha guerra. Nem quero que seja. Você é minoria nessa guerra. Eu não tem problema. Eu fico desse Mas lado. pior que é, né? Isso não é uma prática comum desse mercado, Não. né? O pessoal costuma querer lutar pelo preço sim, mesmo. Eu não luto. O tempo O todo. meu preço, a minha avença é essa. E a partir daí eu digo logo, no mínimo 1 ano vai ser essa avença. Chegando no final do ano, que é a minha avença mínima, vamos falar assim. Chegando no final do ano, a gente olha os avaliado. relatórios, avaliamos qual foi a média de tempos por mês e se a média vezes o valor hora der superior a isso, a gente vai ter que falar e atualizar esse valor de avença. Pronto, isso fica logo esclarecido. Né? Esse é o meu intuito, que não vale a pena tu lutar com o cliente que diz, porque o outro faz mais barato. Não vale, não vale. Não vale a pena. É, isso é uma coisa que a gente já falou e... Se tu fazes Como mais você barato, fala. se tu fazes mais barato, ou se ele faz mais barato, segue tudo o bem, teu caminho, está tudo certo, não tem problema com isso, né? Eu costumo dizer, na minha casa mando eu, na casa do outro manda ele. Eu não mando na casa do outro, né? Eu mando na minha. Na minha a regra é essa. Sim. Se quer seguir essa regra, ótimo. Não quer seguir a regra, pode sair. Por isso é que a gente tem um contrato. Sim. Todos os meus clientes têm um contrato. E está lá as cláusulas, está lá direitinho. Quando é que o contrato termina, quando é que acaba, quando é que renova, etc, etc. Está tudo lá, não fica nada aqui nas entrelinhas, né? Está tudo escrito, tudo direito. A partir daí, o negócio segue. Quando há insatisfação por algum motivo, está o contrato e vamos falar sobre o contrato, como é que a gente consegue desfazer o contrato, né? Perfeito. Pronto. Não existe o país das maravilhas aqui, né? Em todos os negócios sempre vai ter uma situação menos agradável. Em que alguém, por algum motivo, até posso ser eu mesmo, não estou satisfeito com aquela relação contratual. Claro. Né? A exemplo dos clientes. E exatamente, é exemplo disso. E eu posso não estar satisfeito, mas se eu tenho um contrato, eu tenho que cumprir com as minhas obrigações durante o período daquele contrato. Mesmo não estando satisfeito com isso. Mas Isso, é foi contrato. foi acordado. Foi né? acordado. Entre as É, duas é. partes, é. Jorge, antes da gente perder a linha, eu lembrei de uns fatos que aconteciam muito antigamente, assim, há uns 5, 6 anos atrás. Via muita gente lá no Brasil, isso deve acontecer, enfim, de pessoas falando assim, eu queria ver com vocês se vocês conseguem fazer um logo para mim. Sim, claro, podemos ajudar, vamos conversar, né, que é o primeiro contato e tal. Não, mas me passa uma média de preço, que é a pessoa do preço. Certo. Aí eu falei, olha, você já fez esse trabalho, né? Alguma vez? Já fiz. Quanto que você pagou? Paguei R$500, que dá, sei lá, 60, 65 euros.
Não trabalho. Aí, tá, é isso que você pode pagar? Não, então, o que eu posso gastar é isso aí. Né? Mas aí, assim, é claramente um risco trabalhar nessa faixa de preço, né, para nós. E também para o resultado da empresa, para a imagem que vai ficar daquilo ali para a empresa. E muitas vezes essas pessoas são mais imediatistas, né? E querem a solução rápida e logo. E no final das contas, essa solução que está na cabeça da pessoa não existe. Certo. A solução, ela não existe. Certo. É uma fantasia que ela criou daquilo que ela acha que vai acontecer e que a gente, do outro lado, olhando, falando como especialista, olha, isso não funciona, não acontece assim, né? E como que você lida, né? Assim, como é que você lida quando alguém vem e fala assim, olha, Jorge, qual que é o preço? Antes de qualquer coisa, qual que é o preço? Eu tive um cliente ainda ontem. Acontece isso aqui também? Olha, por incrível que pareça, aconteceu ontem. Uma reunião que eu tive de manhã. O cliente entrou no escritório. Antes de sentar na cadeira, a primeira coisa que ele fez quando me cumprimentou foi: quanto é que eu vou ganhar com o seu trabalho? Nossa! Imagina! Foi a primeira vez que isso me aconteceu. Caramba. Nunca tal me tinha acontecido. No aperto de mão, de boa tarde ou bom dia, não sei, a primeira pergunta foi: quanto é que eu vou ganhar com o seu trabalho? Eu falei: olha, rapaz, aquilo na hora. Só depende de você. Na hora. A única coisa que me surgiu na cabeça, responder para ele foi: depende da rentabilidade da sua empresa. É. O que é que eu posso fazer com isso? Nada. Se a tua empresa vai dar prejuízo, o que tu ganhas com o meu trabalho é zero. Certo? A não ser que ele coloque você para vender. É isso. Agora, se a tua empresa... Então, ó, de 0 a... Quanto Quanto você você zera, quiser. quanto você for capaz. Agora, se a tua empresa vai dar lucro, aí sim, eu já entro em campo para tentar amenizar, tentar ver quais são as melhores medidas, o que é que a gente pode Otimizar fazer tudo. para otimizar isso. Agora, se vai dar prejuízo, vai ganhar o quê comigo? Nada. Exatamente. Ele vai pagar todo mês e no final do ano vai dar pagar prejuízo. nada. Pronto. Porra. Tá tudo certo. No mínimo depende da sua capacidade de gerar lucro, né? Vai sobrar. E eu comentei com o grupo lá do escritório e disse: a primeira pergunta deste cliente, o possível cliente, que não é cliente ainda, não é? Uma pessoa que surgiu lá, Ele quer saber, né? Ele quer... foi essa. Eles olharam para mim: é assim? Eu disse: foi. E aí? Eu disse: olha, eu falei desse jeito e deste, porque não tem outra forma de demonstrar para ele. Como é que eu vou dizer que ele vai ganhar 10, 20 ou 30? Eu não sei quanto é que ele vai ganhar comigo. Não é? Eu sei que eu vou ter que cumprir com as obrigações com a empresa dele, Sim, certo? sim. O que é que ele vai ganhar depois depende de quanto é que a empresa dele também vai rentabilizar Claro. Claro, todo esse trabalho. Eu não consigo dizer de antemão, sem ter mais dados, o que é que a gente vai poder fazer com isso. Não é? Que loucura, né, cara? Mas foi a primeira pergunta. Foi logo essa assim. Eu disse: olha, essa daí nunca me tinha acontecido. Então, isso acontece. É um pouco essa tal gestão de expectativas que a gente falou há pouco. Né? A gente tem que gerir essas expectativas. Alinhar. Porque eu digo assim, todo ano, na altura da entrega da declaração de renda, que aqui é a declaração do IRS, eu às vezes já falo muitos termos brasileiros, porque eu já tive tanta reunião com brasileiros, já sai assim o MEI, por exemplo, né, que é o nosso recibo verde. Eu já tive tanta reunião que já sai. Né? O meu é recibo verde. Já sai tudo aqui. Então, quando aparece nesse período, todos os anos, é perfeitamente normal lá no escritório surgir aquela pessoa que entra e diz assim: eu este ano vou pagar tanto de IRS, o meu vizinho da porta do lado também é casado, também tem 2 filhos e vai ter um retorno, um reembolso de IRS do Estado. Como é que ela recebe e eu pago? E aquela pergunta, às vezes é aquela pergunta que fica meio assim chata, embaraçosa, parece que foi o nosso trabalho que foi mal feito. Né? Só que depois tu vai analisar a questão, o marido do outro recebe metade do teu. Claro. Os filhos do outro são menores de idade e os teus são maiores de idade. Os teus até já trabalham e os dele ainda não na escola. Então, aquilo que parecia igual é completamente diferente. Aquilo que a pessoa está a comparar como sendo igual, na realidade, não é. Com certeza. E isto, muitas das vezes, nos próprios meus clientes lá do escritório e das pessoas que vêm com interesse em abrir empresas e tudo mais, o que eu digo sempre é: quando surgirem conversa de café, sei lá, de amigos, qualquer coisa, alguma indicação, fique no ouvido que, aquela pessoa ou o contabilista daquela empresa faz deste jeito.
E o Jorge, lá no escritório, ele não, na minha empresa, não faz assim deste jeito. O que eu sempre digo é, não custa nada. 90% dos meus clientes, e daqueles que ainda não são clientes também, têm o meu número pessoal. Liguem, perguntem. É melhor tirar uma pequena dúvida do que você ter que parar, digamos assim, uma avalanche. Parar a avalanche não vai ser fácil. Agora, desfazer um nozinho é mais fácil. Com certeza. Né? Cara, Então, é mesmo. liga. Olha, por que é que tu fazes assim, o outro está a fazer daquele jeito, ninguém não faz. Por qual a diferença? E a gente explica. Eu também sempre digo, se eu, no meu trabalho, eu vejo que determinado cliente está a fazer uma má opção, ou está tomando um rumo que não é o ideal, o que eu não quero no escritório é que qualquer cliente me diga que não sabia, não foi informado, ninguém lhe disse nada. Isso é que não. Com tudo aquilo que me é passado, eu tenho, e nós lá no escritório temos o dever e o compromisso de transmitir para o cliente todas as informações para que ele possa tomar a melhor opção possível. A partir do momento em que a gente detecta algo que não está sendo feito da melhor forma, eu transmito ao cliente e digo, olha, estás a fazer deste jeito, eu acho que isto não é a melhor opção. Se ele me disser assim, eu apresento depois as consequências disso, né? Eu falo, olha, pode gerar isto, isto vai ser uma pedra, pode ser uma pedra no sapato mais na frente, e passo essa responsabilidade de decisão para o cliente. Se ele me disser assim, mas eu já fiz amizade com a pedra, eu durmo bem com essa pedra, não tem problema nenhum, eu vou continuar fazendo desse jeito. Por mim está tudo ótimo. Essa parte romântica de que todos os meus clientes, ou todas as empresas dos meus clientes eram as minhas empresas, isso já acabou há 15 anos atrás. Ok? Perfeito. Isso eu já não tenho mais. Você não tem já controle, né, sobre isso. Não tenho controle sobre isso. Cada cliente faz o que ele entende com a empresa dele, e ele é o dono da empresa, as consequências também vão ser dele. Claro. Pronto. Para o bom ou para o ruim, é ele que é o responsável por aquilo. Então o que eu faço é juntar toda a informação e partilhar essa informação com ele. O que ele vai fazer com isso é a responsabilidade dele, não é minha. Certo? Porque por isso é que se der muito lucro, ele vai ganhar mais. Perfeito. Se der prejuízo, ele também ganha menos. E eu vou estar ganhando o mesmo porque é a minha mensalidade. E a sua posição tá dada, né? Tipo assim, Exatamente. esse aqui é o meu conselho. Você também não esse aqui omite são as aquilo que você informações. faria, o que você aconselha. O que eu aconselho É seria o mais isto, importante, na verdade. né? E isso é aquele facto que o cliente, a partir daí, decide qual o rumo que ele quer tomar. Claro. Né? E eu acho que é a melhor forma, porque ficar com aquela coisa de que não vai dar certo e o cliente está fazendo desse jeito e não devia ser assim, como se a empresa fosse minha, não adianta faz nada. sentido, não faz sentido. É um desgaste para mim, ou para quem quer que seja lá do escritório, que não vai dar em nada. A consequência dele é... Exatamente, não vai dar em nada. Então a gente já fez essa distinção aqui. E isto é posição da empresa, ele que decide agora. Então, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso foco. Para isso, obviamente, a gente não pode estar correndo atrás do tempo só para cumprir com prazos fiscais. A gente tem que ter tempo para fazer a análise, para reunir com o cliente e partilhar tudo isto. E realmente ajudar ele. Exatamente. Ô, Jorge, esse negócio de você falar, olha, eu vou aconselhar até aqui, você vai tomar a decisão, né? Tem muita gente que é muito apaixonado pela própria ideia. Certo. Né? Que não, porque o meu cliente tem que fazer desse jeito, porque é assim que vai dar certo, é assim que vai funcionar. E isso é uma coisa muito legal de levar para o pessoal, porque, pelo menos na experiência que a gente tem lá no Brasil, muitos fornecedores que a gente já trabalhou, parceiros e tudo mais, acabam ficando até engessados, né? Até cegos na parte de ajudar, de contribuir com o cliente, porque ele acredita que tem que ser do jeito A, não pode ser de qualquer outro, porque, sabe, a exemplo do logo, a gente já fez, né? Já fizemos um negócio simples para alguém que precisava, mesmo sabendo, olha, daqui 1 ano você vai precisar melhorar isso de novo. Mas se é o que você pode investir, toma aqui. Não, você assume os riscos né? desse tipo de decisão. É muito legal a gente conversar disso, porque na minha experiência, a Arcafo cresceu percebendo isso. Porque a gente não vendia direito, a gente não conseguia mais clientes. Porque simplesmente a gente não ajudava. Certo. Cara, olha, eu tenho 60 euros para fazer o logo. Certo. Se não dá, então, poxa, você não vai me ajudar, então eu vou procurar alguém que me ajude. Ok. E no final das contas, era porque o cara só precisava dessa ajuda. Né?
e aí você fica conhecido como alguém que não ajuda, né? Entendi. Porque você tava querendo ser Que eu- romântico, que eu preciso idealista, fazer sabe? perfeito desse jeito, que esse é o melhor caminho, né? Então tem esse outro lado também, né? Que o cara, às vezes é o que o cara pode, o que o cara precisa e, né? Se tá dentro dos custos da empresa e que é possível alocar tempo para que aquilo gere lucro e você possa ajudar, que seja, né? Tudo certo. Que você faça, né? É bem interessante que eu lembrei disso porque isso fez parte também de uma experiência nossa de maturidade como empresário. Sim, sim, sim. Que eu acho que é legal. muito válido levar para as pessoas. Eu queria saber dicas que você pode passar para o empresário aqui em Portugal mesmo, né? Não precisa ser só o brasileiro que vem, não, mas para todos eles aqui, de experiência, de dicas que você pode passar de empreendedorismo, da Gabi Árvore, da equipe, ou da forma como você. Igual você falou, né? Olha, eu ajudo na tecnologia, eu trabalho assim. Que dicas você pode passar para essas pessoas que estão começando um empreendimento? Olha, eu acho que acima de tudo, eu não. Esse é o ponto muito fundamental e vai de encontro àquilo que também acabaste de falar agora. O empreendedor, ele acima de tudo, ele tem que acreditar naquilo que ele faz. Não é? Ele tem que ter a crença de que realmente aquele É útil. útil, o que é necessário, o que vai gerar interesse e desejo em alguém adquirir, porque é um produto, ok? Esse é o primeiro ponto. A seguir a isso, ou juntamente com isso, há e eu falo também em nome da Gabiar, que eu acho que é isso que tem acontecido, também com a ajuda da Arcaf e do William também, é a situação das redes sociais, o posicionamento que você faz nas redes sociais, o tratamento da imagem que tu dás da tua empresa, como é que te posicionas também nesse sentido, né? Isso também acaba por ser muito importante. Acima de tudo, e outra coisa que é importante, é o empreendedor, ele não pode pensar que vai simplesmente trabalhar 8 horas por dia e que vai garantir o sucesso. Porque o início sempre é difícil para todo mundo. Eu não conheço ninguém que simplesmente estalou o dedo e saiu milionário. Isso não acontece, não é? Só se for com Euromilhões aqui, não sei, né? Só se for isso. Mas pronto, de outro jeito não vai dar certo. Agora, eu acredito que juntamente com isso, com esses fatores, juntamente com o apoio financeiro, contabilístico até, de ajuda, de tomar as decisões certas nos momentos certos e tentar procurar até quais são as melhores opções em termos de perspectivas, de fundos comunitários, benefícios fiscais, etc, etc, que possam existir para ajudar a alavancar essa ideia, esse propósito que ele se coloca. Isso tudo acaba por ser algo que não é simplesmente eu chegar na internet e publicar um vídeo e esperar que dali que vai dar, não é? Que nem os comediantes que fazem um vídeo e geram milhões de visualizações e a partir daí, etc. Pois é. No negócio mesmo, a coisa por norma não acontece desse jeito. Não é bem É isso. muita exceção isso acontecer. Não é? Então, há aqui muitos fatores, muita coisa que realmente têm que estar interligados para que realmente o sucesso seja alcançado. Não é? Não dá, eu não acredito, e eu acho que é isso que eu também sinto ultimamente, é que os empreendedores de hoje em dia, eles são muito mais autónomos do que aquilo que existia antigamente. Antigamente era muito mais o palavra passa palavra. Hoje em dia o empreendedor ele procura. Ele vai na internet, ele procura. Palavra passa palavra em Portugal que a gente chama de só de indicação no Brasil. É o boca a boca. Boca a Isso, boca. Pronto. Então, antigamente tínhamos isso. A pessoa ia procurar referências para esse trabalho, para aquele trabalho, etc. Hoje em dia isso quase não existe. Inverteu, né? Inverteu. Isso hoje em dia não existe. Hoje em dia o empreendedor acaba por ser mais autónomo. Ele faz a pesquisa, ele procura, ele próprio vai tentar encontrar a melhor solução que ele acha para o caso dele, não é? E isso automaticamente acaba por ser algo que tanto pode ser bom como pode ser mau. Nem tudo que está na internet também é verdade. Não é? Exato. Então acaba por ser Aumentou as opções dele. Ele escolhe, Exatamente. faço várias opções. certo. Eu Agora, se é bom... faço as minhas consultas, as sessões de esclarecimento neste momento gratuitas. A única coisa que eu peço para essas pessoas que estão comigo é que deixem um comentário no Google, que deixem lá a avaliação, Claro, que participem, qual foi realmente digamos assim, o interesse deles. Perfeito. E a percepção que eles tiveram daquela reunião, não é? Que aí outras pessoas que possam seguir podem ir lá
verificar qual foi a avaliação e o comentário de cada uma daquelas pessoas, né? Então, isso é o que eu peço para eles. Porquê? Para aumentar, digamos assim, o nível de segurança de quem nos segue. Ou de quem procura saber o que é que a Gabi Árvore faz, o que é que ela vale, qual a confiança que ela passa. A validação, né? Isso, para validar esses fatores. Pronto. Esse é o retorno que eu peço desses clientes pelo tempo que eu dedico naquela hora e meia, seja o tempo que for ali. Pronto, isso acontece. Eu posso dizer que eu tenho clientes aqui no Porto, que eu tive reunião e que depois eu dou a indicação para eles de como é que eles, qual o caminho que eles devem seguir. Não ficam clientes avançados, digamos assim, mas quando surge uma dúvida, seja do que for lá está o cliente perguntando: Jorge, pô, surgiu isso, será que consegues ajudar? Sou eu, volta e meia. Surgiu isso, será que podes ajudar? Como é que eu faço? Onde é que eu vou? Rapaz, e eu dali continuo não cobrando nada e continuo dizendo: olha, do meu ponto de vista, a melhor opção é fazer desse jeito, procura ajudar aqui, vai ali, faz assim, faz assado. Cara, você toma um susto, né? Tipo assim, realmente dá um susto, porque você fica, cara, eu tô devendo isso, isso vai virar uma multa, de repente isso vai virar quanto de multa? Eu Uma série vou. de coisas. Começa na cabeça do empreendedor, você até comentou, Sim. de alguns clientes, não citando nomes, né? Mas, tipo assim, de situações que realmente são, cara, muito preocupantes. Que você deixou passar uma coisa ou outra Um ali desconhecimento desse e tamanho virou que uma gera- avalanche de Sim. problema pro empresário, né, Sim, cara? sim, E sim, aqui, porque- aqui cara, tu tem que tomar muito cuidado, né? Se até à meia-noite, se tu pagar já meia-noite e um segundo, já saiu multa. Já era. Já era. Porque meia-noite e um segundo já é o dia seguinte. Então já foi. A multa já vai sair automática, não tem como. Não tem como. Não tem como justificar, etc, etc, não vale a pena. Então, isso é realmente um dos propósitos, né? Que é outra coisa. Nós na Gabiar a gente procura, ao máximo, dentro daquilo que é possibilidade nossa, é fornecer todos esses dados de possíveis impostos a pagar, etc, etc, com o máximo de antecedência possível. Para que o cliente consiga gerir o seu fluxo de caixa, E ter. né? Para não chegar no dia e dizer: pô, hoje é o último dia e o contabilista apresentou aqui esta guia agora de imposto e eu não tenho dinheiro na conta. Você não tem previsão nenhuma, não teve nenhuma Né? previsibilidade. Então, esse é o trabalho que a gente faz. A gente procura, a não ser que dependa de fatores que não estão relacionados com Governamentais, a gente, né? né? Ou seja, se é o cliente que não entregou a documentação necessária para eu poder fazer o meu trabalho e passar essa informação para ele, eu não vou conseguir fazer, Claro, né? claro, claro. Agora, se o cliente me passou tudo, eu posso dizer que, por exemplo, este ano, para o IRC, que é pago a 31 de maio, que depois foi adiado para junho ou julho, já nem lembro direito, eu tinha no escritório, nós tínhamos 50% dos clientes que a 31 de março já tinham a guia para fazer o pagamento do imposto. Eles puderam pagar até junho, ou até final de junho, ou início de julho, quando é que foi? 15 de julho, eu acho, foi o adiamento que aconteceu. Mas eles a 31 de março, no máximo, 50% dos clientes já sabiam qual o valor desse imposto. Ou seja, eles puderam gerir o seu fluxo Claro, de caixa claro, da melhor forma já, possível, já. não é? Isto é o que a gente procura. Se quando depende só do nosso trabalho, é o que a gente procura que aconteça. Se quando não depende do nosso trabalho, porque o cliente se atrasou de algum jeito, aí eu não consigo fazer, né? Mas se a informação está do nosso lado, ela vai chegar o mais rápido possível também para o cliente, para ele ficar com essa situação, pronto, de informação e gerir a conta bancária, o dinheiro da melhor forma que ele quiser, né? Não, e tem uma situação aqui que também é bem diferente do Brasil e Portugal pro empresário, que é a separação que tem que ter nas contas de Sim. empresa e pessoal. Sim. Lá no Brasil isso é meio opcional, você faz o que quiser, Certo. meio que ali com o dia que está na Aqui não. conta, Aqui o não. que gera muito problema para o empresário, porque não, isso Não é que. Tá. meio que bagunça a coisa, né? É que, assim, não é. Também não deveria, né? Mas é que é tão grande que fiscalizar isso tudo. Eu tenho... Aqui não, esse é o problema. aqui se você não justifica, cara, os custos da empresa são esses e são coisas que têm a ver com a minha empresa, por isso que eu gastei. Mas se de repente a Arcafo começou a gastar dinheiro com fralda, Certo. vai dar problema, né? Vai. Fiscal. Vai. Se fosse aqui em Porque isso Portugal, devia dá. estar indo para sua conta, entendeu? Não, aqui eu já tenho várias situações no escritório, exatamente de empresários cá, que vieram do Brasil, que tiveram empresas no Brasil e que tinham essa forma de funcionar, né? E que aqui realmente a coisa depois fica complicada. Porque como é que eu justifico que ele foi no supermercado e fez as compras do mês e pagou com a conta da empresa?
Não tenho como. Como é que ele comprou brócolos, cenoura, batata, flocos de cereais, etc, etc, etc. Como é que eu justifico isso? Ah, Não fez um tenho. café da manhã pra equipe, né? Mas aí toda semana? Não, Não, todo duas mês. pessoas na equipe. Entendeu? Como é que dá? Não tem como. Não, mas e é depois que- vai olhar o salário dele e ele ganha quase o salário mínimo. Peraí, pô. Aí também não dá certo. Putz, Entendi por quê. Cara, aqui pega, entendeu? Tipo assim, ó. Entendi. Pronto, O ou salário seja, mínimo é coerente com o que Claro, você claro, tá- claro, claro. aí- já tem que haver uma conformidade entre, não é? Eu até aceito que de vez em quando isso possa acontecer devidamente justificado. Como o Arthur falou. Pode ser um brunch para os funcionários. Pode ser o aniversário da Claro, empresa. claro. Sim, sim. Né? Eu até aceito isso. A gente até consegue justificar sim, dessa claro, forma. é. Agora, toda a semana, É. vou justificar como? É. Comprou o queijo, o fiambre, etc, etc. Pagou com a conta da empresa. É. Pôs gasolina no carro que a empresa não tem. Isso. Entendeu? Isso não dá. Isso aqui, ou melhor, pode acontecer, mas vai ter reflexo nos impostos que a empresa paga. Né? O intuito é esse. Pronto. Mas é um trabalho que a gente vai fazendo, a partir do momento em que a gente detecta que isso acontece, Aham. é um trabalho que a gente vai de sensibilização. Ó, É isso. Claro, isso. claro. né? Esse é o ponto, porque, cara, você precisa estar muito atento mesmo. Pelo menos quem está acostumado no Brasil, tá achando que vai empreender aqui tranquilamente. Cara, você tem que estar muito, muito atento a esse tipo de coisa. Você tem que Sim. ir para um escritório, buscar o escritório da Gabi Árvore para poder ter uma boa orientação quanto a tudo isso. Não, tem que ter tudo educação, desde tem que... Logo desde eu acho que todo o processo ela é bastante importante porque vai desde o momento em que tu fazes a escolha da constituição da própria empresa, qual o regime fiscal, etc, etc, que se adequa melhor à tua situação, até depois todo o tratamento contabilístico dos documentos da tua empresa, né? Tudo isso acaba por ser um trabalho em conjunto que o resultado muitas das vezes só vai acontecer ao fim de 1 ano, de 2 anos, não é? Porque até lá a gente não tem bases de documentação suficiente para gerar aquela informação útil para Entendi. o cliente. Não tem não é? dados A suficientes. gente não tem dados suficientes para, não é? Eu costumo dizer lá que nós no escritório, na contabilidade, não é só lá no escritório, nós na contabilidade a gente trabalha com dados que já aconteceram, não é? É. A documentação chega para mim quando ela já Do que aconteceu já no mês foi. passado, já foi, né? Então, a gente em cima disso, depois a gente consegue fazer projeções com E base orientações. e orientações, É. não é? A gente vai solicitando ao cliente qual é a previsão dele de faturação até final do ano, de compras até final do ano, etc, etc. E a partir daí a gente vai gerando esse aconselhamento, não é? Para o que é que pode acontecer. Porque senão a gente está sempre trabalhando com base no que já foi, não é? E não me adianta nada eu só fazer isso no final do ano quando as contas estão fechadas. É. Porque as contas fecham depois do dia, sei lá, 20 de fevereiro, que é a última declaração trimestral que a gente envia referente ao último trimestre ou ao último mês de dezembro do ano passado, do mês anterior, certo? O que é que me adianta fazer uma projeção de resultados ali se o cliente já não vai conseguir fazer nada? Putz. Já passou 1 mês e meio, o ano já passou, já se fechou, ele não vai conseguir fazer nada. Não tem como. Pô, bom saber essa data. Dia do aniversário do Luiz Antônio, não tem como perder mais. Não, é uma série de coisas. É uma série de procedimentos, uma série de aconselhamentos, uma série de informação que ela tem que ser passada e percepcionada com antecedência para que possa dar algum fruto. Porque se for passada num período em que já nada pode ser feito, que resultado é que ela tem? Zero. Zero. É. Não vai ter resultado. Então, é esse tipo de trabalho, é esse tipo de cuidado que a gente pretende lá no escritório. Eu já falei isso várias vezes para o Luís. Eu não tenho interesse nenhum em chegar nos 300 clientes. Não, então... Nenhum. Zero. Eu não tenho interesse nenhum nisso. Ok? O meu interesse, porque eu já comentei isso várias vezes com ele também. E com o William é a mesma coisa. Eu conheço todos os meus clientes pessoalmente. O nome deles, o que eles fazem, onde eles ficam, qual a localização, quantos funcionários, até isso eu acho que eu tenho quase de cabeça de todos. Caramba. Como é a estrutura da empresa, tudo isso eu tenho de cabeça, ok? Eu tenho muita dificuldade em pensar ou em dar um orçamento para um cliente que ele está a 300 km daqui,
que seja lá para onde for, né? E eu não conseguir estar presencialmente com aquele cliente. Porque isso, para mim, quando eu faço o tratamento contabilístico da informação daquela empresa, eu me coloco como se eu estivesse dentro daquela empresa. A Ok? proximidade é um princípio Exatamente. muito forte Para mim é. para gabiar. Isso, para mim sim. A proximidade Muito bom. é. Porque eu preciso muito de bom sentir que estou no meio, no ambiente daquele trabalho, daquela empresa ali. O que é que está acontecendo ali? Eu quero olhar para o documento, perceber que ele comprou aquela ferramenta e aquela ferramenta, o que é que ela vai fazer com aquilo. Você Certo? quer ela ver, ó, que interessante. Tá, entendi agora. Exatamente. É muito interessante porque a gente fala de posicionamento de marca, né? Branding. E a gente, cara, para muita gente, a gente já falou isso. Em podcast, a gente já falou isso. Os princípios é o que aproxima as pessoas. Os valores, né? Que as pessoas têm. E um dos pilares, a nossa empresa tem 5 pilares. Um dos pilares nossos chama proximidade. Né? E aí você fala de proximidade e a gente faz trabalho junto, faz muito É sentido. exatamente isso. Para a gente, a proximidade com o cliente é uma base praticamente fundamental. É um princípio que eu tenho. Eu quase que tracei, junto com o William, eu sempre falo, William, o nosso raio de ação, ele está quase delimitado, ok? Ou seja, a gente vai até aqui, tudo que for daqui para mais longe, Foi Deixa demais pra lá. também. Já Tá é- distante demais. já não dá mais. Agora, dentro desse raiozinho, tudo que tiver aqui no meio, tá tudo certo. Bora. Mais distante do que isso, não. Já não dá. Eu já começo a criar um bloqueio interno meu de isso não vai dar certo. Eu tenho pessoas que me mandam mensagem porque viram, nas redes sociais e têm interesse em saber quais os processos sim, da abertura da empresa. Sei lá, de Coimbra. Uma das perguntas que eu, quando troco mensagem, eu falo logo ali no meio, eu pergunto é em que cidade é que se encontra? Porque quando eu vejo que é dessas localidades, eu digo logo, olha, eu agradeço o contacto, mas eu acho que deve procurar um colega meu mais próximo de si que o possa orientar da melhor forma. Eu acho que não me considero a melhor opção para a sua situação. Interessante. Porque eu estou muito longe. Eu não vou conseguir ajudar depois no futuro. Né? Eu posso fazer ali dar um esclarecimento, mas depois no futuro eu não me considero a melhor opção para aquela pessoa. Então não vale a pena ela criar um laço de proximidade comigo que eu sei que depois vai ser cortado. Então exato. procura logo alguém que te vai passar essa transparência, essa proximidade, essa confiança. Né? Eu acho que é o mais correto nessas situações, é logo isso. Eu parto logo desse princípio. Então a proximidade... Porque senão você vai infringir um princípio seu. Sim, né? sim. Imagina Então, trabalhar pensando, eu estou fazendo errado. Não dá. Não. Isso é inadmissível, né? Não. Isso para mim é logo o princípio mais. Proximidade é fundamental para mim. Eu preciso ter esse contato com o cliente. Eu preciso de saber que se o cliente precisar de mim hoje até ao final do dia, que eu saio do escritório depois do almoço e até ao fim do dia eu estou com ele. Ok? E eu vou lá pessoalmente e resolvo o problema, o pepino que tiver lá para resolver. Graças a Deus não tem surgido, mas eu preciso de sentir essa confiança e essa disponibilidade para que isso, se acontecer, eu possa estar lá. Né? E para mim isso é muito, muito importante. É um princípio que explica a qualidade. Você Sim. busca entregar no serviço, é perfeito isso. Para mim, é uma base muito forte. Claro que depois a qualidade do trabalho, a preparação de tudo que é a informação que é transmitida, a clarificação de tudo que são as dúvidas, a disponibilidade que a gente coloca ao serviço do próprio cliente. Não é? Como eu te falei, se ele quiser estar lá comigo 3 horas falando sobre o que é que seja, eu estou lá. Ele pode ir lá ter comigo, eu vou estar lá, ok? Quando eu marco reunião, por norma, eu não coloco limite de tempo. Eu estou lá, não é? E no final das contas, você consegue medir perfeitamente o cliente que custa mais caro e o cliente que custa menos, porque dá menos trabalho, gasta menos tempo. No final das contas, é isso. Existe aquela diferença, tipo, eu não posso pagar tanto de contabilidade porque eu só sou eu e um funcionário. E eu fico pensando assim, ok, então se fosse você sozinho e faturando o dobro, já podia. Não faz sentido. Nenhum. Não é porque é só o dono e o funcionário que a avença vai ser mais barata. Exato. Entendeu? Não é nesse sentido. É realmente na quantidade de trabalho que dá. Eu tenho empresas que têm até administrativos dentro da própria empresa. Então o trabalho já vem mais organizado para o escritório. É assim, a proximidade custa. Exatamente. E tem gente que vai dar valor para ela. Ele vai isso. pagar por ela. E É tá tudo isso. certo. Não E vai ter gente que não vai entender.
E né? quem não entende é aquela tudo coisa bem que tá também. tudo bem na mesma. Tem o cara que não vai te dar proximidade. E tá tudo É certo. tudo certo. Eu fiz várias formações e um dos formadores dizia assim, eu faço desse jeito. Se vocês não fazem, tá tudo bem na mesma. Né? Mas ele dava o posicionamento dele. Vocês não fazem assim, tá tudo certo na mesma. Agora, vocês é que sabem o caminho que vocês querem seguir, né? E isso... Foi o que a gente, na primeira conversa que a gente teve, foi isso, né? Do cartão. Falei, cara, Isso. o cartão de visita não tá coerente agora. O que você vai fazer com essa informação? Exatamente. É. Então, esse foi o cuidado que ficou, não é? Isso já foi no ano passado, Aham. julho. A minha filha tinha acabado de nascer. É isso eu aí, acho. tinha acabado de nascer. Tinha acabado de nascer. Então, é aquela coisa que ficou na cabeça. Então, já passou um ano, mas a gente ficou martelando Tá nisso. acontecendo, E a exato. gente está providenciando para criar um Alinhar. ambiente mais homogéneo e alinhar com tudo, Exato, né? Para perfeito. tudo bater certo. Claro, claro. Então, esse é o caminho, é a proximidade, é a coisa de Luís, Arthur, eu estou com essa ideia, não sei se isso acontece desse jeito, se daquele, qual o direcionamento que a gente dá. E aí surgem as ideias da Arcafo que chegam e que a gente discute e que diz, o melhor caminho seria esse, vamos fazer por aqui, não é? E vocês sabem, eu já tive contacto de outros parceiros para fazer praticamente o mesmo trabalho de vocês e eu sempre coloco à disposição, olha, me apareceu este caso aqui, vocês sabem Sim, disso, sim. apareceu isso, me colocaram isso aqui em equação sobre se era interessante ou não para a gente fazer, o que é que vocês acham? Eu até coloco na mão de vocês aí, ó, me Sim. digam o que é que vocês acham sobre isso. Então, é nessa base dessa confiança sobre o trabalho que tem sido desenvolvido. Porque quando esse parceiro chegou, eu também disse, olha, eu não tenho razão de queixa nenhuma do trabalho que está sendo feito. Então eu não vou agora ponderar só porque é uma coisa diferente ou nova, etc. Eu não vou ponderar a mudança só por isso. Então, porque se eu confio e se eu acredito no que está sendo feito e nos resultados que estão acontecendo, eu não pondero alterar o que quer que seja nesse sentido, né? Perfeito. Isso Que aí. é o mesmo posicionamento que eu acredito que os meus clientes que acreditam no meu trabalho, eles têm quando aparece um outro contabilista que diz eu faço menos de 30% de avanço. É exatamente no mesmo sentido. Né? Perfeitamente, perfeitamente. Muito bom. bom. Bom, estamos chegando Chegando ao final. ao final. Jorge, se quiser deixar um recado pro Onde as pessoal, pessoas encontram o seu te trabalho. encontram, Olha, como entrar em contato. Pra você chegar nas 300, não. Não, É, quem quer proximidade, quem tá aqui na região. certo. Exato, exato. Pra esse. Isso, para esse está tudo ótimo. Para esse está tudo ótimo. Então, se quiserem encontrar a Gabi Árvore, vocês sempre podem procurar no Instagram, podem procurar Facebook, podem ir no Google, podem procurar o site da Gabi Árvore, o www.gabiarvore.pt. Tem lá toda a informação, contactos, etc. Tá tudo lá. No Google mesmo tem Tem N documentários de pessoas que já tiveram contacto connosco, o trabalho que nós já fizemos. E isto indo de encontro a tudo isso que a gente falou, o nosso slogan da Gabi Árvore é mesmo o seu negócio é a nossa prioridade. Então, aquela pessoa que tem um negócio que é o tal filho, como o Arthur falou há pouco, para ele aquilo é a prioridade dele, certo? Então o nosso slogan é mesmo esse. O seu negócio é a nossa prioridade. Então pronto, é isso que resume um pouco. Não dá, pelo slogan ninguém chega que é um contador, que é um contabilista, mas no sentido transmite aquilo que são as nossas preocupações. Excelente. É isso. Excelente. Muito Não é? É isso Porque mesmo. é isso que a gente pretende fazer. É cuidar daquele negócio. Até na hora de dar uma dica pro cara que quer fazer de diferente. Exatamente. Olha, Exatamente. o seu negócio É não poderia ser assim. isso. Já falei, fica à vontade. Isso. Então, esse é o nosso, acabou por ser o nosso slogan, que já veio de há muitos anos atrás. Alguém de uma outra empresa de marketing disse, mas isso não direciona para a contabilidade. Eu sei que não. Mas que bom. Mas não direciona para a contabilidade. Eu entendo isso, eu até consigo entender isso. Mas todo o contexto direciona. Mas o também. contexto o que é que eu quero mostrar para o meu futuro cliente ou para o meu cliente? É que realmente eu vou ter o máximo de interesse e preocupação em tratar bem daquela empresa, não é? Claro. Exato. Então, daí a prioridade que a gente dá para o trabalho dele, não é? Exato. E para eu, mais uma vez, para eu gerar a prioridade em cada cliente, eu preciso de tempo. Daí eu não queria chegar nos 300. Aham. Claro. Que fique claro. Fique bem claro. Mas, o slogan da Nike não é sobre esporte. O slogan do McDonald's não é sobre comida. Certo. Né? Certo. Não quer dizer também. Certo. Para identidade visual, o logo da Apple,
o nome da Apple Certo. Não tem não tem nada, nada a ver com tecnologia. informática, Né? Então, Pronto, por aí não, também isso vai. não quer dizer, né? Certo, por aí também vai. Perfeito. Desde já também deixar aqui um agradecimento ao convite de vocês também. Agradeço muito estar aqui com vocês, partilhar A gente que todas essas agradece. vivências aqui e toda essa experiência aqui também. No fundo, também agradecer aqui aos fundadores da Gabiaro, no caso. É o Sim, meu pai, claro. Joaquim Araújo, a minha mãe, Maria de Lourdes Araújo também. Ao mesmo tempo também partilhar aqui o sucesso e o êxito da Gabiaro também com o meu irmão, Nuno Araújo, com todos os colaboradores que estão e que já passaram pela Gabiaro, no caso. Também acho que quem fez parte também contribuiu, não é? Perfeito. Hoje em dia temos a Sofia Figueira e temos a Cristina Ferreira. Além de mim, do meu irmão, somos esse grupo de 4, bastante homogéneo. Graças a Deus ali mais uma vez a microempresa funcionando, não é? Com a base familiar e com essa estrutura permite que esses valores sejam transmitidos, certo? Sim, Eu também não acredito, ou melhor, eu não acredito isto. Eu acho muito mais difícil quando tu tens uma estrutura de 50 funcionários conseguir passar os meus princípios. o mesmo conceito. Verdade. Pronto, então a nossa estrutura é essa e daí também para chegar nos 300 eu teria que aumentar nos funcionários e não é? Não é o objetivo. Não é esse o objetivo. Até mesmo porque na reforma que a gente está projetando da Gabiar não Já cabe não lá. vai. Não cabe lá 10 funcionários. não cabe, né? Então a gente não é esse vai. propósito. Não dá. Já de limitação de espaço, a gente já posicionou exatamente quantos serão no máximo. Então já lá está, que é para não pensar mais Ficar nesse claro caso. também que o cuidado é de perto, né? Também tem isso. Bem de perto. A gente quer esse intuito. Eu preciso saber que se o meu cliente de 3 em 3 meses, todos os meus clientes precisarem de uma reunião de apresentação de resultados, de esclarecimento, seja do que for, de 1 hora ou 2 horas, eu vou ter essa disponibilidade. É. Não é? Se eu chegar nos 300, como é que eu vou fazer 300 reuniões? Não tem como. Não vai. Não vai acontecer vai. isso. Não é? Quando muito eu coloco o robô informático a mandar o e-mail a dizer, olha, tu vais ter tanto de lucro, vais ter tanto de imposto a pagar, Acabou. e a reunião acabou. É, E não é isso que eu pretendo. acaba Não o- é isso que a gente quer aqui, entendeu? Então é essa coisa, sei lá, bom ou mal, bom ou ruim, eu gosto de sentir que depende de mim, da minha pessoa, da minha presença, não é? Que não vai ser uma coisa tão assim impessoal, não é? Ou seja, que é automática, que é informatizada, não? Ok, aham. Que vai ter aquele cunho Fria, né? pessoal, frio, isso. Vai ter aquele cunho pessoal de que, não, o Jorge teve esse cuidado. E agora ele apresentou isso, eu tive esta dúvida, fiz a pergunta e ele esclareceu na hora. É este sentido deste apoio, desta transparência e proximidade que a gente quer manter e é esse o nosso foco. Muito bom. Perfeito. Bom, Jorge, muito obrigado por você ter aceito o convite, Nada. pela nossa parceria, por estar Nada, aqui também. tranquilo. É muito bom, a gente sempre aprende com os nossos clientes e amigos que a gente vai formando no caminho e por isso que a gente montou esse podcast, inclusive, notas, porque a gente Ele é pra isso mesmo. quer compartilhar isso com mais pessoas, com mais Certo. empresários. Certo. Isso é muito bom pra gente. Valeu, Tutu, por estar junto. É isso Mais aí. um episódio. E é isso aí. Recados finais aí. Obrigado, Jorge, mais uma vez. Nada. Pessoal, então fiquem ligados aí no podcast da Arcafo, no Arcafo Notas, no YouTube, @Arcafo. Pode contactar, é assim que fala? Contactar Contactar. a Arcafo através do nosso Instagram também e o nosso site arcafo, com 2fs.com.br. E muito obrigado, é um prazer estar aqui no Porto, diretamente do Porto. Não é em Porto, é no Porto. Do Porto, exatamente. Né? Eu sei que tem muito brasileiro que fala em Porto, mas não é no Porto. E é muito legal estar aqui. Espero Mas se conhecer forem- o escritório. Sim. Mas só para dar um toque aqui. Se for Viana do Castelo, é em Viana do Castelo. Tá. Mas não só é lá. na Viana do Castelo. Entendeu? Aí já é em Viana do Castelo. É em Viana do Castelo. Ok. Porque não é na Viana do Castelo. Tá. Mas isso é só lá. Depende Depende do... Depende da... Tá, isso. entendi. Ok? Entendi. Porque a gente não diz na Viana do Castelo, a gente diz eu estou em Viana do Castelo. Eu não digo eu estou em Porto, eu digo eu estou no No Porto. Porto. Ok? Perfeito. Essa é a parte linguística da coisa. Parece que é invertido, né? Cara, é um desafio Mas grande por exemplo, pra gente no Rio de adaptar. Janeiro. Isso. É verdade. No Rio de Janeiro. Em São Paulo. Isso.
Bom, É verdade. deixa para um próximo momento isso. Certo. Bom, certo. é isso aí. Obrigado, pessoal que está aí. Deixa o like, comenta, se inscreve. Deus abençoe e até o próximo episódio. Valeu.